Olá, graça e paz em Cristo Jesus. Hoje é dia 10 de maio de 2026, domingo do Senhor, e também uma data muito especial. Hoje é Dia das Mães, e eu gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão da parte de Deus com o seguinte tema: mães que consagram seus filhos para Deus. Hoje o mundo celebra a maternidade com flores, com presentes, com homenagens, e isso é muito lindo. Eu mesmo já comprei o presente da minha mãe, irei homenageá-la neste dia, se assim Deus permitir. Irei estar com ela, passando um tempo ao lado dela, um tempo de qualidade, aproveitando o tempo que ela está nesse mundo, e desfrutando da sua presença ao meu lado, segundo a graça de Deus. Mas, queridos, a Bíblia nos chama a olhar a maternidade com mais profundidade. A maior beleza de uma mãe não está apenas no cuidado natural com a vida do seu filho, está, na verdade, num investimento para a eternidade do seu filho. Tantos pais têm investido fortunas com escolas caras, bilíngues, intercâmbios, carreiras promissoras para seus filhos, e isso tudo também é muito bom. Mas nessa manhã, a pergunta que o Espírito Santo nos faz é: qual o destino final do investimento que estamos fazendo na vida dos nossos filhos? Para que você e eu estamos investindo na vida do nosso filho? A maternidade cristã não é um projeto de autorrealização da mãe, de orgulho próprio. Tem mães que fazem de seus filhos quase como um troféu, como um plano de ascensão e status social. Mas ser mãe, não segundo eu, mas segundo a Bíblia, é acima de tudo um serviço de mordomia. Deus, ele entrega os nossos filhos como flechas nas mãos de guerreiras, né? Vamos chamar assim guerreiras porque estamos falando de mães. Flechas nas mãos de guerreiras, não para que elas guardem essas flechas na aljava por medo, mas para que elas apontem para o alvo e lancem os seus filhos para o alvo correto, que é a glória de Deus e a expansão do seu reino aqui na terra até os confins do mundo. Existe um abismo entre a mãe não cristã e a mãe bíblica. As mães não cristãs, em geral, elas são pressionadas a formar seus filhos para isso que a gente está falando, para desempenho, para status, para sucesso, para ter uma boa aparência. E o lema é que meu filho vença na vida. Esse é o meu desejo, que ele vença na vida. Mas afinal, o que é vencer na vida? A mãe não cristã, ela vê também o seu filho como sua propriedade. Seu objetivo é a felicidade própria, a felicidade temporal, a segurança financeira do seu filho, o conforto do seu filho. Claro, nós precisamos dar a eles isso. Mas a mãe bíblica vê o filho como um empréstimo da aliança de Deus, do pacto de Deus. Ela compreende que o seu filho pertence ao Senhor. Ela entende que os filhos são herança do Senhor, como diz o Salmo 127, versículo 3. Ela quer que seu filho conheça cada vez mais ao Senhor. Seu objetivo é a santidade do seu filho e a utilidade dele no reino de Deus, mesmo que isso custe uma distância física ou até mesmo um sacrifício pessoal. Eu queria falar de uma mulher chamada Elisabeth Elliot.
Elizabeth Elliot foi uma das vozes femininas cristãs mais influentes do século XX, conhecida por sua resiliência, por sua obediência inabalável na obra missionária. Ela se tornou mundialmente conhecida após a Operação ALCA, a operação missionária da Agência Asas do Socorro, ali no Equador, em 1956, quando seu marido, Jim Elliot, foi morto por membros de uma tribo hostil, uma tribo chamada Waodani, enquanto esses homens tentavam evangelizar os índios dessa tribo. Mas em vez de retornar aos Estados Unidos, Elizabeth Elliot permaneceu no Equador com sua única filha, sua pequenina Valerie. Ela não quis voltar para os Estados Unidos, ela continuou ali no Equador para evangelizar, voltar àquela tribo e evangelizar os índios. Poucos anos depois, ela e Rachel Sant, irmã de outro missionário martirizado, foram morar dentro da tribo que assassinou seu marido, levando ali muitos índios ao evangelho, ao cristianismo através do perdão e do serviço cristão. Ela discipulou aqueles índios e hoje existem várias igrejas e eles inclusive já evangelizaram outras tribos. A maternidade de Elizabeth Elliot foi vivida em circunstâncias extremas. Como eu disse, criando sua única filha, Valerie, sozinha ali na selva amazônica. Ela educou sua filha em um ambiente isolado, mas focando na disciplina bíblica, na confiança em Deus, apesar da dor da viuvez tão precoce. A sua postura como mãe foi marcada pela convicção de que a segurança não está na ausência de perigos, mas na presença de Deus, em fazer a vontade de Deus. Mais tarde ela escreveu vários livros extensivamente sobre feminilidade, sobre família, deixando um legado, influenciando gerações de mães a priorizarem em primeiro lugar o caráter e o dever, o caráter dos seus filhos e o dever acima de qualquer sentimento. Tem uma frase marcante dela que diz assim: o fato de estarmos nas mãos de Deus não significa que não seremos feridos. Significa que nada nos acontece a não ser por sua permissão e que tudo o que nos acontece tem um propósito. E sobre a sua filha, Valerie, ela pensava da mesma forma. Se ela teve uma filha, havia o propósito de ter aquela filha. E sobre filhos, no geral, ela disse o seguinte: seus filhos não são seus, eles pertencem a Deus e foram confiados a você para que você os devolva a Ele prontos para o serviço. Veja que exemplo maravilhoso de Elizabeth Elliot. Outras mulheres na Bíblia que foram mães também nos inspiram. Nós temos o exemplo de Ana, que fez ali um voto de entrega total do seu filho Samuel. A história de Ana, ela começa com uma angústia muito grande, mas termina em adoração para a glória de Deus. Ela não podia ter filhos, ela orou ao Senhor para ter um filho. Ela pediu para que Deus desse a ela um servo do Senhor. Ana era uma de duas esposas de um homem chamado Elcana, e havia um conflito porque a outra esposa, Penina, a outra esposa de Elcana, tinha filhos e provocava Ana constantemente, humilhando ela por ela ser estéril. E embora o desejo de ser mãe fosse tão profundo,
A pressão social e as provocações de Penina tornavam a dor de Ana insuportável. A Bíblia diz que ela sofreu bastante com isso. Mas em vez dela se entregar ao desespero, ela foi ao templo. Ela foi buscar o Senhor, ela se derramou na presença do Senhor, ela derramou a sua alma diante de Deus. E ela fez uma promessa a Deus que se tivesse um menino, o entregaria para servir no templo todos os dias de sua vida. O nome disso, queridos, é consagração. Uma mãe que consagra seu filho ao Senhor. Aqui vemos claramente duas marcas de uma mãe muito piedosa. Primeiro, uma mãe que ora, ela ora antes de possuir, ela pede um filho para um propósito divino. E a segunda marca é que ela consagra depois de receber, ela cumpre aquilo que ela mesma prometeu. E Deus atendeu o seu pedido. Ela deu à luz um filho chamado Samuel, um dos mais influentes profetas de Israel. Samuel, ele foi levantado por Deus numa geração corrompida e Deus o usou tremendamente para falar em nome do Senhor ao povo de Israel. Ele ungiu reis, ele estabilizou Israel. Por quê? Porque ele teve uma mãe que orou por ele e o consagrou. Ana disse para o Senhor: para o que o Senhor quiser, ele é teu. Está escrito no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 28. Veja que frase impactante. Para o que o Senhor quiser, ele é teu. O que Deus quisesse fazer com Samuel, Ana disse: faça. Ana entendeu a soberania de Deus. Ao desmamar Samuel e levar ele ao templo, entregar ao sacerdote, ela não estava perdendo o seu filho, mas cumprindo o grande chamado e propósito dele nesse mundo. E o mais belo disso tudo é que, ainda no primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, vai dizer que o Senhor era com Samuel até a vida adulta. Até o fim da sua vida, o Senhor era com Samuel. Mãe, você tem orado apenas pela profissão do seu filho? Ou você tem orado pela salvação e pela vocação dele? Se Deus chamasse seu filho hoje para os campos missionários mais perigosos da terra, você celebraria ou você o impediria? Tentaria impedi-lo? No entanto, o Salmo 127, versículo 4 diz, repetindo aquilo que nós falamos no começo: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Outra mãe que eu quero fazer menção é Maria. Maria foi a mãe do nosso Senhor Jesus. Maria, ao contrário do que a doutrina católica romana diz, ela não foi imaculada, era uma serva do Senhor como qualquer um de nós. Mas Maria nos mostra que a boa maternidade exige submissão à vontade de Deus. Quando o anjo ele vem anunciar que Maria seria mãe do Salvador, ela responde: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Isso está escrito em Lucas capítulo 1, verso 38. Maria está dizendo: que bênção é ser mãe do Salvador. Eis aqui a minha vida, eu estou entregando a minha vida para que se cumpra a vontade de Deus segundo a sua palavra. Essa frase de Maria revela, queridos, um coração de uma mãe verdadeiramente temente a Deus. Ela se submete à palavra, mesmo quando a palavra a leva para caminhos inesperados e dolorosos, como um dia aconteceria com o Senhor Jesus. Ele nasceu para morrer. Jesus nasceu para morrer. E morrer da forma que morreu.
de forma mais humilhante, sacrificial, dolorosa, de forma tão horrenda como foi. Maria, ela não reteve Jesus, ela o acompanhou desde a manjedoura, de bebê até o pé da cruz, ela estava lá junto do seu filho. Ela guardava as coisas no coração, mas compreendia que ele, Jesus, o Senhor, tinha a missão de seu Pai Celestial para atender. Jesus tinha que cumprir a missão do Pai. Então ela entregou, ela consagrou, ela, de certa forma, ela abdicou dos seus direitos de ter o seu filho, de preservar o seu filho, mas ela o ofereceu a Deus de forma sacrificial. Ser uma boa mãe cristã é preparar o filho para o sacrifício, se necessário for. Se necessário for. E quase sempre é necessário. O filho é um sacrifício no altar de Deus. É quando você entrega ele e diz: olha, ele é teu. Eu lembro também de Mônica, mãe de Agostinho de Hipona, um dos teólogos do século V. Mônica chorou e orou por décadas, e um bispo certa vez chegou para ela e disse: é impossível que um filho de tantas lágrimas se perca. Porque Agostinho tinha uma vida pregressa, né? E só que ele é convertido pelo Senhor. E esse bispo disse que é impossível que Agostinho foi um filho gerado por lágrimas, podemos dizer assim, né? É impossível que ele se perca. E o resultado não foi apenas um filho convertido, mas um dos mais relevantes teólogos da igreja no mundo todo. Até hoje nós lembramos e citamos Agostinho de Hipona. Como também não lembrar de Susanna Wesley, mãe cristã do século XVIII, na Inglaterra. Embora ela nunca tenha ocupado nenhum cargo importante na sociedade, nenhum cargo eclesiástico, sua disciplina espiritual e intelectual moldou o caráter dos seus filhos, especialmente John e Charles Wesley, que lideraram um dos maiores avivamentos da história da igreja. Susana era uma mulher simples, mas de inteligência rara. Ela mesma educava seus filhos. Ela teve 19 filhos, dos quais 10 sobreviveram. Ela ensinou a eles línguas, ensinou grego, latim, ensinou cânticos espirituais, hinos, ensinou os catecismos, ensinou teologia sistemática, fora as tarefas domésticas. Ela criou cada um dos seus filhos num sistema de horários para estudar, para dormir, para orar, para fazer, também se divertir. Havia tempo, né, para que eles pudessem brincar, se alegrar. Mas a maior alegria deles era ter uma mãe que pudesse deixar um legado para eles. Uma vez por semana, ela separava uma hora específica para conversar sozinha com cada um dos seus filhos sobre o estado de suas almas. Como é que você está, meu filho? Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está o seu coração? Como é que está a sua fé? Ela se preocupava com cada detalhe. Sua vida, ela foi marcada por tragédias. Ela viveu em extrema pobreza,
seu marido, Samuel Wesley, havia sido preso por dívidas, sua casa foi incendiada 2 vezes e ela teve 9 filhos, né, que morreram ainda pequenos. Mas ela encarava cada provação como um teste de sua confiança na soberania de Deus. Susana Wesley se tornou famosa por sua solução criativa para a falta de privacidade. Afinal, eram muitos filhos, né, dentro de casa, ao redor ali dela. Quando ela precisava orar sozinha com Deus, ela jogava seu avental sobre a cabeça. Aquele era um sinal de que ninguém deveria interromper ela naquele momento, porque ela estava em audiência com o Rei do Universo. O legado de Susana se resume na certeza de que o lar é o nosso primeiro campo missionário. Ela não apenas criou filhos, ela treinou soldados para o reino de Deus. O livro de Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e 7, nos diz assim: Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as guardará no coração e as repetirá a quem? A seus filhos. E delas falará quando estiver sentado em sua casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Esse texto nos mostra que a fé ela não deve ser ensinada apenas em momentos formais. Por exemplo, eu vou levar o meu filho para a salinha da igreja no domingo. E ali ele vai aprender historinhas bíblicas, que muitas vezes são bem superficiais, rasas, não tem não é profundo, não é um discipulado em que ele possa se aprofundar mais na Bíblia, mas o discipulado ele deve ser a todo momento. O texto diz, sentado em sua casa, quando estiver andando pelo caminho, ou seja, na rua, e tanto quando for deitar, quando for levantar. É um discipulado diário. Susana Wesley disse a seguinte frase: Eu não tenho tesouros para dar aos meus filhos, exceto uma Bíblia e uma mãe que ora. Olha que coisa linda. Eu, por fim, queridos, quero citar a minha própria mãe. Ela ainda é católica romana, ela vive ainda com alguns ritos religiosos tradicionais do catolicismo, e eu respeito isso. Apesar de eu ser protestante, reformado, de ser evangélico, ela diz que sempre está orando por mim, por minha proteção, por minha saúde, para que eu tenha sabedoria, fé, para que Deus dirija meus passos, para que a graça dele esteja sobre mim e sobre a minha família. E eu acredito nisso, eu sinto que ela fala a verdade. Antes da minha conversão, ali por volta dos meus 20 anos, quando eu fiquei na sarjeta por causa de dívidas, de vícios, ela me deu abrigo em sua casa e me disse a seguinte frase: Meu filho, procure uma igreja. Meu filho, procure uma igreja. Eu nunca tinha entrado em igreja nenhuma. E depois disso eu fiquei num momento muito depressivo da minha vida, querendo dar cabo da minha própria vida. Mas dias depois que eu cheguei na casa dela, ela me deu um papelzinho com referências bíblicas de alguns salmos e provérbios e recomendou que eu os lesse. Eu nunca tinha lido uma Bíblia, mas eu não tinha outra saída. E eu comecei a ler os textos que ela me deu. Aquilo me ajudou e me fortaleceu tanto que despertou uma fé no meu coração. Tanto que eu fui convertido lendo os Salmos. Então minha mãe, de certa maneira, ela me conduziu às Escrituras e, consequentemente, ao Senhor Jesus. Assim como
A gente vê na Bíblia a mãe de Timóteo, Eunice, né? A carta de Paulo a Timóteo fala da sua mãe Eunice e da sua avó Loide, que levaram Timóteo ao conhecimento de Deus desde a sua infância. Talvez, quero falar para você, mãe, talvez seu filho ainda seja pequeno, talvez você pense que suas palavras hoje, suas orações não estão produzindo efeito, mas eu quero dizer a você que não desista. Uma mãe que semeia fé no coração do seu filho hoje pode colher missionários amanhã, pastores, mestres da igreja. Eu quero dizer que nenhuma mãe, por mais santa que seja, pode salvar seu filho. O ensino moral e a educação cristã, ou até mesmo ética, são meios de graça, mas não são a fonte da vida. A nossa esperança não está na nossa perfeição como pais. Nós vamos falhar, mas no fato de que o Deus Pai consagrou o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. Jesus foi o Filho perfeito que obedeceu plenamente ao seu Pai, para que nós, pais e filhos pecadores, pudéssemos ser adotados na família de Deus. Então, as mães que me ouvem nesse momento, apontem seus filhos para o Senhor Jesus, para Cristo, porque somente o sangue de Jesus limpa o pecado que habita no coração deles. O maior legado que vocês podem deixar para seus filhos não é uma herança, não é uma conta bancária, não é um carro, não é uma casa, não é um diploma na parede, mas uma linhagem que teme ao Senhor, que sejam embaixadores do céu. Quando você consagra seu filho a Deus, você está colocando ele nas mãos mais seguras do universo. Você tem um filho missionário potencial, ore por ele. Sua casa é o primeiro campo missionário. Ensine ele a amar a Jesus, a amar as nações. Ensine a eles a Bíblia. Se você não conhece a Bíblia, procure conhecer a palavra de Deus e, acima de tudo, mostre a eles como viver para a glória de Deus, pois esse é o único sucesso real na nossa vida. Senhor, capacita cada mãe a serem mães consagradoras, enviadoras dos seus filhos para o mundo, para serem sal e luz nesse mundo. Não importa, Senhor, a profissão que eles venham a exercer, mas que possam surgir pregadores, missionários, missionárias, pais e mães de família que amem o nome do Senhor Jesus acima de tudo. Amém e graças a Deus. Deus abençoe. Feliz Dia das Mães a todas as mães, que o Senhor possa abençoá-las grandemente.